amado, e a mesa fala de provisão, mesa fala de comunhão, mesa fala do cuidado do Senhor para conosco, mesa fala de honra. Quando nós preparamos uma mesa, nós honramos, Senhor. Às vezes preparamos aquela mesa linda, Senhor, e nós colocamos, Senhor, o nosso melhor naquela mesa. Isso fala de honra, isso fala, Senhor, quando uma visita chega, nós queremos honrar. Senhor amado, Tu és o nosso Deus, que não é visita, já está conosco, já está presente conosco. Senhor, sustenta-nos, ó Pai. Senhor, nós temos uma aliança contigo. Ah, Senhor, nós sabemos também que uma mesa é um lugar de decisões, é um lugar de conversas, é um lugar de influência, Senhor. Por isso, Senhor amado, nós sabemos, ó Pai, que o lugar da mesa é o lugar aonde há conselhos, ó Pai. Oh, aleluia, arabará, xereca, tararabalabachá. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a ter os nossos olhos, os nossos ouvidos alertos, ó Pai, vigilantes, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor amado, nós queremos, Senhor, chamar a Tua atenção, nós queremos chamar a Tua atenção. Senhor amado, destrói os inimigos da nossa alma, derruba todas as armadilhas do inimigo, em nome de Jesus. Todos os laços malignos, porque é o Senhor, Pai, que destrói todos os inimigos. A Tua palavra diz: sejam levados como a palha ao léu do vento, impelindo os anjos do Senhor, sejam confundidos e cobertos de vexames, tudo aquilo que tenta nos tirar do foco, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós queremos ser transformadas de glória em glória, de glória em glória, até ser dia perfeito. Queremos ser mudadas, transformados. Senhor, nós queremos caminhar, Senhor, na pegadas de Jesus. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha trazer, ó Deus, direção. Toda a confusão mental cai por terra. Oh, Espírito Santo de Deus, às vezes o inimigo tenta espalhar medo, tenta espalhar, ó Deus, conselhos errados, mas nesse momento, Pai, o Senhor está desfazendo todas as armadilhas do inimigo contra as nossas vidas, Senhor amado, porque o Senhor oferece paz, discernimento aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem trazendo estratégia, vem trazendo discernimento, vem trazendo proteção, direção, Pai, na vida, Senhor, dos Teus filhos. Em nome de Jesus, traz o alimento espiritual para esta noite, em nome de Jesus, Pai, traz clareza, discernimento. Senhor, nós não queremos caminhar pelo medo, mas nós queremos caminhar na direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém aqui que precisa, Pai, ó Deus, de intercessão, de oração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nesse momento destruir, desfazer todas as armadilhas do inimigo, armadilhas ocultas, em nome de Jesus. Revela aquilo que precisamos saber, Pai, em nome de Jesus. Guarda os nossos caminhos, guarda as nossas vidas, guarda os nossos lares, guarda, Senhor, os nossos maridos, guarda os nossos filhos, guarda os nossos netos, ó Pai. Senhor, todos os nossos familiares, os de perto e os de longe, em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, aleluia, graças a Deus, aleluia. A palavra está com a Sil, que o Senhor te usa, Sil, em nome de Jesus. Aleluia, mais uma vez nesta noite. Amém, amém, eu recebo a paz, meninas. Sei que todas nós estamos aí no nosso final de dia, aí no Brasil mais tarde, mas eu tenho certeza que assim como o Senhor esteve presente em todo momento aqui, Ele também estava aí com cada uma de vocês, aquelas que foram trabalhar, aqueles que foram trabalhar, ou aqueles que ficou em casa,
o Senhor esteve presente e está presente agora, neste momento, porque Ele está, neste momento, mandando para nós mais um alimento, mais uma terça-feira, que nós vamos comer desta saborosa, deliciosa palavra do Senhor, que tem toda a fonte de alimento que nós precisamos. Tem pão e tem água, não é? E esta noite, como a pastora Sirlene já tinha postado lá, o nosso tema é honra e transferência de herança, unção e destino. E o nosso texto base, que se encontra, 2 Reis 2, 9, 10, vou ler só o versículo 10, que diz assim, ó, Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Então, nós estamos aí já com uma grande história para uma base desta noite, essa transferência que é o profeta Elias, né, quando Deus manda ele ungir o seu sucessor, que se encontra lá em 1 Reis 19. E o Senhor fala, unge Eliseu como seu sucessor, né, para ser profeta no seu lugar. E nós sabemos que essa história nos remete a dois homens que são bênção, mas um já era líder, e o outro o seguia, que é o caso de Eliseu. E eu fiquei imaginando, quando eu vi este exemplo e li esses textos, olhando pela personalidade de Elias, ele era um pouco mais forte, e Eliseu já era um homem mais brando, e eles caminharam por volta de, entre as datas de 7 a 8 anos, eles caminharam juntos, é muito tempo. E eu olho quando Eliseu diz, eu quero, né? O que eu te peço é dessa unção que você tem. Mas ele pedia aquilo não como inveja, não, é porque ele se espelhava naquele homem de Deus, que era Elias, né? E ali, Elias, ele realmente transferiu, deixou esse legado como herança para este homem de Deus. E nesta noite, o que nós vamos ver é que este legado, né, a honrar gera acesso. Olha o acesso, a glória que Elias teve, que Eliseu teve através de Elias, por ter honrado Elias, né? Gera um legado, gera transferência, e a honra também gera herança espiritual. Então, honrar, quando tudo vai bem, é fácil, mas honrar, quando é difícil, honrar, quando é um peso, como foi na história de Davi também, que a gente pode ver. Eu, quando li a história de Davi, eu ficava imaginando, meu Deus, se fosse eu ali nessas oportunidades de Davi, aquele homem sempre tentando matar Davi, né, que é o rei Saul. E Davi teve N oportunidades, mas ele falou, eu não vou desonrar. Mas quando nós honramos, mesmo que não seja como e da maneira que nós queremos, o que que acontece? Quem nos honra não é o honrado. Quem está sendo honrado? Quem nos honra é o Senhor. E foi Deus que honrou a Davi. E essa história me remeteu também ao meu pai. Quando a gente era pequeno, sei que o pai, melhor que nós, sabe disso. Nós tínhamos um líder, né, pastoral, com um posicionamento bem rude, bem forte. Era o nosso pastor, né? Foi a forma que ele foi criado. E meu pai ali honrou este pastor.
sempre, anos e anos, honrou com tanta dedicação, com tanto amor, e isto nos deixou o legado de honrar não somente a quem nos ama, porque é muito fácil honrar quem nos ama. É muito fácil honrar uma pessoa que sempre está do nosso lado, nos fazendo bem. Mas muitas vezes é difícil honrar um líder que ele tem a sua forma de trabalho, tem o seu posicionamento. E eu não digo honrar alguém que está levando para o erro. Não, isso não é honra. Isso aí, não devemos ter esse tipo de honra. Mas honrar alguém que é difícil de lidar. Nós conhecemos pessoas, até mesmo na internet, que são pessoas que pregam, pessoas famosas, e que declara, olha, passa um dia comigo, passa uma semana comigo. Eu vou citar duas pessoas, porque elas mesmas citam, eu não estou aqui falando mal, mas eu estou dizendo que pessoas que são posicionadas, pessoas que elas sabem que todos os dias ela tem que descer a casa do oleiro, né? E deixar o Espírito Santo trabalhar. Né? Uma delas é a pastora Edmeia Williams. Ela fala, eu sou uma velha difícil, mas é uma mulher que ela é usada pelo Senhor. Ela é uma mulher que ela foi gerada e vinda a este mundo com o propósito de levar a palavra. A outra mulher é Helena Tanuri. Eu acho que essa todo mundo é mais conhecida. A Helena fala, irmãos, eu sou difícil, o Senhor não me moldar todos os dias. Então, muitas vezes, as pessoas que andam e caminham próximo dessas pessoas, elas têm que entender da parte de Deus a honrar essas pessoas. Porque quem vai transferir o legado, quem vai deixar a bênção, quem vai dar todo a transferência de herança, de unção e destino é o Senhor. E eu gostaria rapidamente, porque nós não temos muito tempo, de falar sobre essas 4 palavras. É o que nós vamos discorrer nesta noite. Primeiro lugar, a honra. A honra é um princípio do reino de Deus. Né? Nós vemos a palavra do Senhor quando ela começa dizendo lá em Êxodo 20, 12, nem vou abrir, fala assim, honra teu pai e tua mãe, para que tu vivas bem, para que a sua vida seja prolongada na face da terra. Olha, a honra nos traz longevidade de vida, mas longevidade com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Então, quando nós honramos a Deus, aos nossos líderes, aos nossos pais espirituais, e aqueles que Deus colocou diante de nós, sobre nós, nós demonstramos o quê? Humildade, né? E reconhecimento de autoridade divina naquelas pessoas. E a honra, ela abre portas. Ela abre portas para crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Então, honra. Honra seus líderes. Muitas vezes, nós não vamos concordar com tudo que os nossos líderes fazem, mas nós não sabemos o que está por trás. Teve um dia, eu tive uma grande experiência de meu pastor, ele lançou um propósito de uma forma que algumas pessoas pensou que poderia ser de uma outra forma. Mas ali com a igreja ele não falou. Mas quando nós tivemos uma reunião, estavam poucas pessoas, ele explicou o porquê. E ali fez todo sentido. Então é por isso que muitas vezes a honra tem que ser seguido de uma obediência. Eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. Porque muitas vezes é assim com o Senhor. Quem aqui pode falar comigo que tudo que vai para o joelho e pede a Deus, Deus faz na hora? E do jeitinho que você quer. Sempre foi assim? Não é assim. E mesmo assim, nós não devemos honrar o Senhor? Nós devemos honrar.
E é tão incrível quando a palavra de Deus fala sobre a honra, já terminando a palavra honra, que ele fala, honra teu pai e tua mãe, se ele for cristão. Agora, se for um beberrão, se for uma mãe que nem vai, não fala isso. É para honrar o pai e a mãe. Não é para obedecer. O pai bebe, vai pedir o filho para beber, ou acender um cigarro, o filho vai obedecer, sendo ele cristão? Não vai. Não é obediência, porque aí a obediência tem que ser no Senhor. Mas a honra, né? A honra, ela é necessária a este pai, a esta mãe, sabe? Honra é algo que, meu Deus, se nós compreendermos o que é honrar, nós vamos abrir muito acessos na nossa vida, sabe? E eu quero dar um exemplo aqui ainda, para fechar a honra. Eu honro a minha irmã. Porque eu disse isso para ela uma vez, e ela sabe, ela é testemunha aqui. Todas nós somos cristãos, todas nós somos uma bênção, mas ela tem um chamado a mais, pastoral. E isto abre caminhos. Então, quando nós, as demais irmãs, nós falamos, mana, ora por nós, interceda, o que você acha disso? Nós sabemos que não vem um conselho somente de alguém que é a primeira, a primogênita, mas também pastoral. E eu já tive uma grande experiência de orar, falei, Deus, o que a minha irmã me disser vai ser a resposta do Senhor para a minha vida. E muitas vezes, como a minha irmã, ela é uma pastora, eu não iria honrar minha irmã. Já brincamos, já brigamos quando criança, nem vou procurar uma outra pastora. Não, eu honro. E vejo nela uma pessoa de Deus. E nós concordamos em tudo? Não. Algumas vezes nós vamos divergir, porque ela vai pensar de uma forma e eu vou pensar de outra, mas a honra não tem nada a ver com isso, sabe? Então, eu reconheço nela um legado muito maior do que ser somente minha irmã, que é um legado pastoral. Pastoral. Então, queridos, a honra, temos que honrar. E se o Senhor tocar no seu coração para você honrar, quem sabe, não sei, seu pai, sua mãe, às vezes você já se casou, às vezes já aconteceu algum episódio na sua casa e você nunca voltou lá para dizer, ô pai, ô mãe, me perdoa por aquilo que aconteceu. Ou então, o seu pastor, sabe, um pedido e um evento, e às vezes o membro, ele sai em rebeldia. Eu não concordo, eu não vou, eu não quero, eu não vou apoiar. A honra está muito mais além de concordar com alguma coisa. E eu abro novamente o parênteses, não é pecado, não é para honrar alguém que está com uma direção errada, fora dos princípios e da palavra de Deus. É honrar no Senhor. Então, é honrar. Muitas vezes nós vamos fazer algo que não está sobre a nossa alçada, não está no nosso pensamento, não está no nosso direcionamento, somente para honrar. É você dizer, olha, eu vou ali porque é fulano e merece essa honra. E é incrível como tem pessoas que sabem honrar. Eu sei porque no dia que o meu pai foi consagrado a pastor, um dos pastores, ele veio honrar o meu pai. Ele mora longe, ele pastoreia outra igreja, com muitos afazeres, talvez com a agenda que já estava com alguma coisa naquele dia. Mas ele deve ter se levantado e falado assim, o irmão Jair vai ser consagrado? Eu não posso deixar de ir
na consagração dele. Eu preciso honrar este homem, pois ele largou tudo e foi na consagração do meu pai. Se fosse outro, poderia falar assim, tem tantos anos que a gente não se vê. Não há necessidade de eu ir. Estou apertado, estou com a agenda lotada, estou com muitos compromissos, estou cansado. Mas eu tenho certeza, com esse pequeno gesto, dessa honra, que este pastor fez, abriu portas para ele, sabe? Coisas que poderiam, que ia acontecer, que ia atrapalhar, chatear, Deus foi tirando tudo. Ô, meu filho, você honrou este homem, este novo pastor. E por isto, eu vou abrir portas para você. Não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Honrar é algo assim, poderoso. Posso dizer que é algo poderoso. E nós vamos passar agora aqui para transferência de herança. Né? Então, honra, transferência de herança. A herança não é algo somente material. É espiritual também. A palavra de Deus diz em Provérbios 13, 22, fala assim, ó, o homem bom deixa a herança para aos filhos de seus filhos. E essa herança, não dizer só de uma terra, de uma fazenda, de algo material. O homem bom, ele deixa legado. Ele deixa exemplo. Ele deixa posicionamentos, ele deixa conhecimento. Ele deixa exemplos, isso é uma transferência de herança. Você já viu netos que falam assim, nossa, meu avô, ele dizia assim, ele fazia assim, meu avô me ensinou isso. E o meu avô disse que foi o pai dele que ensinou. Olha aí essa transferência dessa herança. Por isso que nós temos que viver a nossa vida, sabe? Nos detendo em cada dia mais, ser maduros e ter conhecimento naquilo que a gente vai agregar à próxima geração. Os nossos filhos, os nossos netos, quem está ao nosso lado? Sabe por quê? Porque nós achamos que esta transferência de herança vem somente familiar, não é não. Se você é um líder na sua igreja, é um líder de adolescente, de criança, ou adultos, você sempre vai deixar um legado, quando você é um bom líder. Eu me lembro uma vez que eu fui, há muitos anos atrás, quando tinha EBD ainda, eu fui professora e uma moça, eu era professora da mocidade, e uma moça se mudou para Vitória, e um dia ela estava passeando em BH, e ela me chamou, eu estava na rua, assim, no centro da cidade, e ela, teacher, me chamava de teacher. E ela me deu aquele abraço, e ela falou assim, nossa, teacher, como eu era impactada com as suas aulas. E aquela lição que teve sobre Davi, eu nunca esqueci. E ela descreveu exatamente como foi aquela lição. E ela falou que aquilo abriu portas na vida dela, que foi uma entrega de chaves, mudou muita coisa na vida dela. E essa história de Davi foi sobre obediência, resiliência, posicionamento e lutar com as armas certas. Eu me lembro até hoje, eu pedi que fosse desenhado um grande Davi, foi até amiga da minha filha, e coloquei um alvo, e chamei um rapazinho lá, que era Davi, foi uma lição assim, que ficou gravada na mente daquela moça. Então, para a vida dela como professora, eu tenho certeza que hoje ela deve ter mãe, casada, e até hoje é um legado. Então, você deixa um legado para as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, não é só para filhos, não é pai para filhos, todos nós, como foi transferido a Moisés, transferiu a liderança para Josué. Josué ali foi caminhando, assim, ó, do lado de Moisés, sem pensar em nada. Não estou dizendo de gente que caminha perto do líder, querendo ser o líder, querendo passar a perna, falando mal, tendo inveja. Não, não é isso, é com humildade. Ele nem esperava isso.
mas o Senhor falou, é Josué. Como Elias deixou para Eliseu, como nós vimos, né? Paulo discipulando Timóteo, coisa linda que Paulo fez. Pegou esse menino, ele era, né, tão imaturo, e foi ensinando. Nós vemos nas cartas como que Paulo recomendava a Timóteo, como Paulo dizia para Timóteo, ensinava ele. Coisa linda. E é o que nós podemos fazer. Nós devemos deixar legados, né? Porque Deus deseja que a próxima geração tenha valores e experiências. Só quero pontuar mais uma coisa em transferência de herança, porque, infelizmente, hoje em dia está existindo 2 grupos de pessoas, que não somos nós. Porque nós estamos aprendendo que nós vamos deixar heranças e legados. Muitas pessoas retêm, gosta de reter, não gosta de passar, não gosta de transferir nem de ensinar. Se alguém chega perto, já começa assim, epa, não vou deixar essa pessoa muito perto, porque ela está querendo saber demais. E aqui, quem tem que saber sou eu sou a primeira, sou eu que vou liderar, eu que faço, não ensina. Mas existe também o outro grupo de pessoas jovens que não querem aprender. Eles vão na força, jovens que eu falo, não é jovens só de adulto. Muitas vezes aquelas pessoas jovens, né, mais imaturas na fé, que precisam de aprender com aqueles que já estão ali caminhando há mais tempo. Também pessoas que não querem aprender, querem ir na força do seu próprio braço. E quando uma pessoa mais experiente chama a sua atenção, o que acontece? Fica chateado, essa pessoa se acha crente demais, é radical demais. Então, nós temos que observar, para que nós não possamos ser nem o A e nem o B, nem quem retém e nem quem não quer aprender, porque sempre temos que estar disponível e abertos para aprender mais e mais. Amém? Unção, número 3. Então, temos honra, transferência de herança, unção. A unção representa a capacitação de Deus para nós cumprirmos o quê? O nosso chamado. Olha só, Lucas 4:18, eu vou até abrir aqui, que esse versículo ele é simplesmente tremendo. Diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista ao cego, para libertar os oprimidos. Oh, glórias! Aleluia! A unção não é conquistada por méritos humanos, mas ela é recebida pela graça de Deus, né? Ela é fortalecida através da intimidade com o Senhor. Não tem como olhar para uma pessoa ungida, querer encostar nela. Tem até essa brincadeira. Irmão, deixa eu encostar em você aqui para ver se eu pego um pouco dessa unção. Sim, mas no real não existe. Não tem como transferir unção. A unção, ela é própria, é como se fosse a digital. É entrar no secreto, é buscar o Senhor, né? Ela vem através da obediência, da consagração. E se tem obediência, tem consagração, tem oração, tem jejum, tem leitura de palavra, né? A obediência total ao Senhor. Mas aí nós podemos pensar, poxa, mas a gente peca todo dia, como assim que eu vou saber? Deus não está interessado que nós pecamos todos os dias, porque a própria palavra diz que nós somos pecadores, mas justificados pelo sangue de Jesus. O que nós temos que buscar todos os dias é reconhecer que nós somos limitados e buscar de Deus, Senhor, como está o plume da régua, como que eu estou aí com o Senhor. Senhor, como que está o termômetro? Muitas vezes, quando nós estudamos, nós nos preocupamos tanto em tirar boas notas,
né? Eu, quando cheguei aqui, eu fui estudar, tem um tal de GPA, que chama aqui, que você tem que ficar com ele só no 3, senão é perigoso você até perder, né, o seu visto de estudante. Então, tem aquela preocupação. Quando nós estudamos, quem está aí na faculdade, preocupamos com as nossas notas, mas às vezes nós não nos preocupamos como é que está a nossa nota diante do Senhor. E vamos vivendo a vida se empurrando, e aí quando a gente vê aquela irmã que tem aquele discernimento, tem aquele conhecimento, o amadurecimento, fala, mas como que essa pessoa é tão abençoada assim? Ela passou 1000 vezes na fila da bênção. Ela passou 300 vezes quando Deus estava derramando a unção. Não, Deus tem unção para derramar em todos nós, mas nós temos que buscar, porque ela não é transferida. Ela não é transferida, ela é adquirida pelo secreto, adquirida pelo tempo de qualidade que nós passamos no Senhor, é o tanto que nós abrimos mãos, que nós cedemos, sabe? Que nós achamos a coisa melhor da vida, é estar na presença do Senhor, do que em qualquer outro lugar, como Davi discerniu muito bem, mas vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. E Davi, rei, que tinha todo o palácio. Davi só ia em lugares lindos, mas ele preferia estar lá no quartinho do secreto, com o Senhor. Então, queridos, a unção, ela é adquirida e buscada pela obediência e pela busca na palavra. E sobre mudança. Mudança de vida, não tem como, pode orar, pode subir no monte, pode ler Bíblia, se não tiver mudança. O que Deus está cobrando na sua vida? O quê? Reclamação? Ainda tem palavrão? Ainda tem mentira? Ainda tem falta de caráter? A unção, para ser completa, ela tem que ter a transformação nas nossas vidas. A unção vem de encontro com a transformação. Quanto mais transformado, Davi diz, quanto mais luz, menos trevas terei. E é isso que nós temos que buscar. E por último, destino. Destino é o propósito que Deus estabeleceu para cada pessoa. Oh, aleluia. Jeremias 29:11, nós sabemos de cor e salteado, porque eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz, para dar o fim que desejais. Deus é que sabe o pensamento que tem sobre nós. E ninguém alcança plenamente, ninguém alcança o destino sem aprender a honrar, como foi dito atrás. Porque quando Deus dá o destino, é porque está tudo pronto para você. Você já está nós já estamos amadurecidos no Senhor, com conhecimento, sabendo para onde ir. Porque se o Senhor nos dá o destino e nós nem sabemos honrar, nós vamos perder tudo. Nós vamos deixar tudo que o Senhor fez, estragar tudo que o Senhor fez. Nós precisamos aprender a valorizar a herança recebida e caminhar debaixo da unção. E aqui eu encerro essa palavra com essas 4 palavras que vai ficar gravada no nosso coração. Honra, transferência de herança, unção e destino, que foi a palavra nessa noite, porque a honra, ela nos posiciona, a herança nos fortalece, a unção nos capacita e o destino nos conduz ao cumprimento do propósito de Deus. Aleluia! Senhor, nesta noite, Pai, nós entendemos, nós compreendemos, Pai, que sem este conhecimento e este posicionamento nas nossas vidas, nós não vamos adquirir